E essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Marcelo, tal rádio serve para mim? Como eu faço para escolher um rádio? E hoje eu vou ensinar para vocês o método que eu tenho para indicar um rádio para determinado piloto. Como eu faço? É isso que vocês vão ver aqui neste vídeo. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. Você já conhece a nossa loja? Ainda não! Lá você encontra muitos produtos legais e exclusivos aqui do canal, como por exemplo esta camiseta que eu estou usando aqui e também o boné oficial aqui do canal. O endereço é loja.aeromodelismoeassim.com.br. E agora já vamos direto para o assunto rádio. Como vocês podem ver, tenho 3 modelos de rádio aqui que eu já vou explicar para vocês o que eles estão fazendo aqui. São alguns exemplos que eu vou utilizar, mas antes eu queria bater um papo com vocês sobre 72 MHz ou 2.4 MHz. Se você ainda não sabe o que é isso, eu vou deixar este vídeo aqui em cima de referência para que você realmente entenda. Aqui eu não vou explicar o que é cada um, é só por que eu indico rádios 2.4 em vez de rádio 72. A principal diferença aí, para vocês que não conhecem muito bem, é que o rádio 2.4 possui essas anteninhas pequenas, como se fosse de roteador, sabe, de internet da sua casa, enquanto os rádios 72 possuem uma antena bem grande, né? Isso é devido à frequência, é uma coisa bem técnica da engenharia, o motivo dessa antena ser grande e essa antena ser pequena, mas está ligado ao comprimento de onda da frequência que o rádio trabalha. Então esse aqui, por exemplo, é um rádio Futaba Sky Sport 4 canais. É um rádio super simples, ele não é computadorizado, tá? Ele é digital, mas ele não é computadorizado igual esses outros aqui que possuem tela. E por que eu não indico hoje em dia um rádio como esse de antenona? Não é porque eu sou contra, não é porque eu não gosto, nem nada do tipo. Na verdade é simplesmente porque eu acho que a tecnologia já foi superada e eu não gosto de indicar para as pessoas equipamentos antigos. Então como que eu vou te indicar um rádio desse se você não encontra mais numa loja? Você vai encontrar usado, pelo menos aí com 10 anos de uso, então não dá para indicar um equipamento disso. Já passou a época de 72. Se você tem, se você gosta, continua funcionando perfeitamente, é um excelente equipamento. Mas para comprar, realmente não vale mais a pena. Por isso que aqui nesse vídeo eu só vou abordar rádios 2.4 GHz. E a primeira pergunta que eu sempre faço para alguém que me pede indicação de rádio é: quer pagar quanto? Isso já lembra uma propaganda bem antiga aí da Casas Bahia, né? Uma loja de móveis. Quer pagar quanto? Porque de nada adianta eu te indicar um rádio de R$2.000 se a sua ideia é gastar 200. Então o ponto de partida para a compra de qualquer rádio é o quanto você pretende gastar. Uns dizem gastar, outros dizem investir, aí você escolhe o termo que você preferir, ok? Mas digamos que você queira gastar, por exemplo, R$500 com um rádio ou R$1.000 um rádio. Eu já vou partir te indicando um rádio daquela faixa de preço. Claro, se o equipamento for usado, provavelmente você vai pegar um equipamento um pouco melhor. Se ele for novo, vai ser algo mais simples, considerando que você quer gastar o mesmo valor. Porque equipamentos usados são vendidos mais baratos do que os equipamentos novos, né? Isso é um pouco óbvio. Então essa é a primeira pergunta, e é essa que baliza tudo. Dentro da faixa de preço, aí sim você busca a melhor opção e eu já vou explicar quais seriam essas opções, como os rádios são divididos de maneira mais grosseira, por assim dizer. Esta divisão de rádio que eu fiz não é uma divisão formal, não é uma divisão de nada, essa divisão não existe, fui eu que criei para explicar para vocês como eu vejo os rádios, ok? Se você for procurar, por exemplo, por um rádio intermediário, você não vai achar. É igual câmera fotográfica, não sei se vocês sabem, mas não existe câmera semi-profissional ou câmera profissional, tá? Essa é uma categoria inventada pelo mercado. Então, essa divisão de rádio que eu fiz foi uma divisão que eu criei simplesmente para explicar para vocês, ok? Entendido? Nós vamos começar pelos rádios de entrada, que é provavelmente o que você busca caso você seja um iniciante.
O que é um rádio de entrada? Eu diria que é um rádio de R$200 aí, que é o mínimo que você vai pagar num rádio hoje. Acho difícil você comprar qualquer coisa aí mais barato que isso, a não ser que seja usado. Tudo que eu estou falando aqui é referência de preço de novo, até uns R$1.500. Mas aí já veja como R$1.500 pode ser tanto um rádio de entrada quanto um rádio mais intermediário, que são esses aqui, esses dois aqui de exemplos que eu vou deixar para vocês, que eu também vou indicar. Então veja, as coisas começam a ficar um pouco nebulosas na divisão entre uma categoria e outra. O que eu considero um rádio de entrada, então? Um rádio ali de 200 até R$1.000, R$1.500. Tem gente que vai chamar um rádio de R$1.500 de top. Você já vai entender que não é um rádio top. Top é outra coisa. Este aqui seria um bom rádio de entrada para sua época, ou caso ele fosse 2.4, também seria um rádio legal. Um rádio simples, com pouca configuração, tem apenas trims e reversores de servo. Talvez falte configuração para você, talvez não. Nós já temos este daqui, inclusive que eu fiz um review deste rádio aqui em cima. Este é um radinho de entrada muito legal, caso você queira iniciar. Ele é um FlySky de 6 canais, o i6X, e ele pode ter até 10 canais. É um rádio simples, com uma configuração também muito simples. Ele é diferente no tamanho até de um rádio desse, que é o meu rádio pessoal de uso. Não sei se dá para vocês perceberem aí, mas ele é um pouco menor do que um rádio desse, mas é muito bom. Dependendo do avião que você tem, vai te suprir. E aí vem a pergunta que muitos me fazem. Marcelo, com um rádio desse eu posso voar até que avião? Posso falar uma coisa? Qualquer coisa que eu falasse, eu estaria mentindo. Sabe por quê? Porque o fabricante, nenhum fabricante, aliás, especifica até qual avião você pode voar com o rádio. Isso vai do seu bom senso, na verdade. Então não adianta eu falar, esse rádio aqui serve para elétrico, tá? Se for glow já não serve. Tá, qual é a diferença assim tão grande de um glow para um elétrico? Pode ser que um elétrico seja maior do que um glow. Então veja como as coisas não são muito claras. O que eu sempre costumo dizer é que o preço das coisas deve acompanhar o preço do avião. Se você está voando um avião caro, você precisa ter um rádio caro para te passar segurança, para te garantir que aquele avião não vai cair. Se você tem um avião muito simples, talvez uma asa águia aí, que é um motor, um ESC, bateria, receptor, 2 servos, talvez você possa usar um rádio desse com toda tranquilidade sem ter problema nenhum. Por isso que eu digo, isso vai de cada piloto. Qual é o risco que você quer correr e principalmente, gente, qual é o equipamento que você confia? Aí que tá o ponto. Se você não confia no rádio, é melhor não usá-lo, entendeu? Pega outro rádio e vai voar. Se o rádio não passa confiança, é um problema. Então esse rádio aqui é um rádio de entrada que muitas pessoas começam no hobby, da mesma maneira que existem vários outros rádios de entrada, como por exemplo, os rádios da FR Sky, que também são excelentes rádios, os rádios da Futaba, linha J, sim, são rádios de entrada, o 6, o 8, o 10, são rádios mais simples, excelentes equipamentos, porém mais simples. Se você pegar Spectrum, por exemplo, DX5, DX6, tem vários modelos, excelentes rádios. É aí que começa um pouco a se confundir. Ah, é um rádio de entrada? É um rádio mais intermediário? Um rádio melhorzinho? Eu diria que sim. Na verdade, são rádios mais simples. Tem gente que acha que não. Se você discorda dessa classificação que eu fiz, deixa aqui embaixo o seu comentário, fala o que você acha de cada rádio. Vamos ter um papo amigável, sem nenhum fanatismo por marca. Ok? Se vier com fanatismo por marca, já sabe, os comentários são moderados. Passando o rádio de entrada, como eu disse a vocês, vamos aí para alguns rádios intermediários e eu tenho 2 exemplos aqui para vocês. 2 excelentes exemplos. Primeiro vou dizer o que eu acho que é um rádio intermediário. É um rádio que novo você vai pagar aí de mais ou menos uns R$1.500. Como eu disse, a transição é um pouco complicada. Não dá para dizer que 1.499 é básico, 1.500 é intermediário. Não é assim. Mas vamos lá, né? Você vai pagar aí entre 1.500 e uns R$4.000. Sim, gente. Aqui as coisas começam a ficar bem mais caras. Mas se você é iniciante, não se preocupe, eu simplesmente estou apresentando todas as opções para que você consiga entender tudo que abrange o universo do rádio controle para aí sim escolher o que é melhor para você. Então aqui, por exemplo, eu tenho um Futaba 14SG
que é o meu rádio de uso. Praticamente todos os meus aviões estão aqui, eu só tenho 2 aviões que estão aqui no Graupner. Excelente rádio, e eu já diria que você pode voar de tudo com ele, desde um Shock Flyer, do Mazinha Zag, até mesmo jatos, aviões acrobáticos como eu possuo. Tudo funciona muito bem, tem configuração que vocês não fazem ideia. Eu acho que eu não uso 30% da configuração desse rádio, mas para tudo que eu preciso tem opção. Graupner MZ24. Apesar do nome 24, ele tem apenas 12 canais, é apenas a nomenclatura que a Graupner usava antigamente. Excelente rádio, muitas configurações que provavelmente você nunca vai usar na vida. Você pode voar praticamente de tudo com este rádio, sem medo de ser feliz, sem medo de derrubar avião ou qualquer coisa do tipo. Aí, já citando rádios intermediários, eu não conheço muito a questão da linha da FR Sky de rádios intermediários, então pode ser por isso que eu tenha deixado alguma aqui de fora. Mas dando outros exemplos, por exemplo, a Futaba tem o 14SG, tem o 12K, que é um rádio protocolo FHSS. A Graupner tem o MZ24, tem o MZ16, que é superior a esse, apesar do nome, que possui 16 canais. A Spectrum já tem a linha DX8, DX9 e X12, que é um rádio com sistema Android. Se você tem avião grande, você tem avião complexo que precisa de confiabilidade, eu diria que é aqui que mora o custo-benefício, nessa linha de rádios intermediários. O que a gente vai falar a partir de agora são coisas extremamente caras e que pouca gente tem, e aí passa do custo-benefício. Você está comprando mais um rádio porque realmente você gosta. Você pode usar tudo, como não pode, mas na maior parte das vezes, para a maioria dos aeromodelistas, é mais uma perfumaria do que realmente utilidade. E é nos rádios superiores que nós podemos chamar os topos de linha, ou os top de linha das marcas. São rádios aí que vão de R$4.000 até R$20.000. Sim, tem alguns rádios que são muito caros, ainda mais com o dólar no patamar que está hoje, né? 5 e pouquinho aí, até 5,30 no cartão, 2020, a data de gravação deste vídeo. Estamos pagando bem caro nos equipamentos. Então, estes sim são os rádios top de linha, certo? Isso aqui não é top de linha. Tem mais coisa acima dele. Isso aqui não é top de linha. Tem mais equipamento acima dele também. E o principal desses rádios que você mal os encontra à venda no Brasil. Claro, você encontra à venda, não estou dizendo que é impossível comprar. Só que a maioria, se você quiser um equipamento desse novo, você vai ter que importar por sua própria conta. Porque não é algo que você vai na prateleira e pegue. Pelo menos eu não costumo ver esses rádios em loja. É muito difícil, geralmente é tudo sob encomenda. E eu vou ler agora, porque tem vários rádios aqui de exemplo, para vocês conhecerem. Qualquer coisa eu vou mostrando a foto e depois vocês pesquisam melhor sobre esse rádio. Então, na linha da Futaba, eu já colocaria o 16SZ nessa lista, o 18SZ e o 18MZ. Este sim é o rádio top da Futaba. Só a título de comparação, enquanto um rádio desse aqui custa por volta de $500, um 18MZ da Futaba, que é o equipamento top de linha da Futaba, custa mais ou menos $2.500. Isso é top de linha, gente. O Graupner tem o MZ32, também com 32 canais. A Spectrum, ela tá um pouco defasada nesses rádios mais tops. Eu imagino que logo vem novidade por aí. Mas na gravação desse vídeo, tanto o DX18 quanto o DX20, que eram rádios excelentes, o DX20 inclusive era o top de linha da Spectrum, eles estão fora de produção. Então no momento a Spectrum não tem nada, mas no mercado de usados você encontra. E depois disso, nós temos marcas como o Jet e o Powerbox Core, que é bem utilizado pelo pessoal que voa a jato. Ok? Então, agora eu espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas sem entender isso, fica difícil você falar, eu quero um rádio de entrada, eu quero um rádio melhor, não, eu quero um rádio top de linha de qual marca. Então, a partir de agora, eu já apresentei todos os rádios para vocês, já mostrei alguns exemplos que eu tenho aqui, nós vamos partir para realmente como faz para escolher o seu rádio. E eu diria que a primeira coisa que você vai ter que escolher é se você vai comprar um rádio de marcas mais conceituadas
ou de marcas chinesas Xing Ling, como o pessoal costuma dizer. Não sou eu que classifico o rádio dessa maneira, tá bom? Até porque as lojas que você vai comprar ambos equipamentos são totalmente diferentes. Em loja que você encontra Futaba, não tem FlySky. Em loja que você encontra FlySky, não tem Futaba. Então é uma divisão do próprio mercado. Vocês gostem ou não, é assim que funciona. Isso já não fui eu que criei. Então, primeira coisa, você precisa escolher. Eu quero comprar de loja chinesa. Então você vai para algumas linhas de rádio. Linha HK, linha FlySky, FRSky, provavelmente são essas que você vai escolher. Agora não, eu quero um rádio de marca mais tradicional. Não necessariamente melhor, não necessariamente mais avançada, são apenas duas opções diferentes. Eu quero um Futaba, eu quero um Graupner, Spectrum. Aí você vai procurar em outras lojas, geralmente lojas americanas ou em outros países, e também no Brasil. Ambos os rádios você encontra no Brasil, tá? Provavelmente um é no Mercado Livre, outro é em loja, mas você encontra tudo isso aqui no Brasil também. Aí nós partimos para o número de canais. Eu preciso de um rádio de 6 canais? Eu preciso de um rádio de 20 canais? Depende. Como eu gosto de fazer em meus aeromodelos. Cada servo eu ligo em um canal. Sim, você pode utilizar Y, por exemplo, 2 servos para o aileron, você liga numa conexão em Y e usa só um canal no receptor. Você pode fazer isso com outras superfícies, como por exemplo flap, não tem problema nenhum. Eu prefiro não utilizar Y, a não ser que realmente seja extremamente necessário, eu não tenho receptor que dá o número de canais, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, eu gosto de utilizar um servo por canal, então essa seria a conta, né? Um servo por canal, mais as funções que o avião possui. Então, por exemplo, se você tem um trem de pouso retrátil, se for elétrico, esse sim, você pode ligar tudo em Y e utiliza apenas um canal do receptor. Se você tem luzes de navegação, se você tem qualquer outra coisa, cada equipamento desse vai consumir um canal. Número de servos mais esse número de canais. Mas em geral, um rádio de 9 canais já é excelente, você pode usar praticamente para todos os aviões. Alguns aviões aí, mesmo não sendo tão grande assim como o Tucano que eu tenho hoje, já pede 11, 12 canais aí dependendo. Mas no geral, 9 canais você voa praticamente tudo. Para iniciante, 6 canais, um radinho desse aqui, ó, básico, 6 canais, já vai te servir por bastante tempo, a não ser que você queira avançar logo. Aí sim, talvez falte, mas no geral, 6 canais tá bom, 7 ou 8, 9 já é suficiente. Beleza? É assim que eu faço para determinar o número de canais do meu rádio e também do meu receptor. E agora a bela questão. Eu compro um rádio digital ou um rádio analógico? Sinto lhe dizer, mas não existe rádio analógico, tá? Todos os nossos rádios são digitais. Isso tem a ver com a eletrônica e a constituição interna. Então, um rádio desse aqui, ó, Sky Sport 4 canais da Futaba, ele é digital, ele só não é computadorizado. Ele é digital, inclusive você pode ler isso aqui na tampa do rádio. Digital Proportional Radio Control System é o que está escrito aqui. Ele é digital. Esse aqui também é digital, mas ele é computadorizado. Para que serve isso daqui? Para você programar o seu avião. Ter um rádio digital computadorizado facilita muito na hora de você instalar o seu avião, na hora de você configurar, porque ele oferece alguns recursos a mais que um rádio simples não oferece. Se você puder, se você tiver a condição, hoje eles não são tão caros assim, são até que relativamente baratos. Compre um rádio computadorizado. Não fique um rádio sem tela que você precisa acertar tudo mecanicamente. Beleza? Essa é a minha dica neste ponto. Agora falando sobre as funções do rádio. Isso vai depender totalmente do avião que você tem. Então, que tipo de configuração, que tipo de mixagem você precisa? O que eu posso dizer? Novamente, hoje, praticamente todos os rádios oferecem uma configuração básica. Então, se você tem uma asa ZAG, se você tem um avião com cauda em V, este rádio aqui já faz a mixagem. Da mesma maneira que esse rádio aqui já faz, esse outro rádio também já faz. Então, a maioria deles, para configurações básicas, já funciona. O que vai mudar, por exemplo, na parte de configuração? Vou dar um exemplo para vocês. Com este meu rádio aqui,
eu não consigo fazer a sincronia do trem de pouso com a porta do trem de pouso. Por exemplo, abre porta, desce o trem, fecha a porta. Quando vai fechar, abre, fecha, fecha. Este rádio aqui não faz, eu precisaria de um equipamento externo para fazer esse trabalho. Este outro rádio aqui já faz isso. Esse é um exemplo de configuração, tá? Eu dei esse exemplo porque é o que veio na minha cabeça agora, mas tem vários outros exemplos se a gente for pensar. Isso já é uma coisa que muda, entendeu? Mas do resto, exponencial, dual rate, muda muito pouco. Um outro exemplo, este rádio aqui mais simples, ele possui apenas um exponencial e um dual rate por comando. Então, por exemplo, no aileron, você não consegue fazer um dual rate maior para um lado e menor para o outro. Você teria que fazer isso de outras maneiras. Exponencial, mesma coisa. Como, por exemplo, às vezes eu quero mais exponencial no profundor cabrando do que picando. Este rádio não oferece esse tipo de programação, enquanto os outros dois já oferecem. Alguns outros rádios básicos também oferecem, tá? Eu só estou exemplificando aqui porque é o que eu tenho para mostrar. Então são esses detalhezinhos aí que vai fazer você optar por um ou outro rádio. Mas no geral, se você está iniciando agora, você tem lá um avião 4 canais, tem uma ZAG, não se preocupe muito com isso, ok? Porque provavelmente não vai fazer muita diferença para você. Você nem vai saber o que é isso num estágio tão inicial do hobby. Talvez daqui a um tempo você vá trocar de avião, tal, aí sim, mas no começo, esquece. Número de canais, marca e já tá bom demais. Passa por cima desse negócio de funções aí. E bem, eu acho que vocês entenderam que basicamente tudo gira em cima do preço que você quer gastar e também da marca de rádio que você quer escolher. Para você simplesmente escolher um rádio, às vezes é muito simples. Você vai entrar lá numa loja, por exemplo, a Banggood, como nós temos parceria aqui, vou deixar o link dela aqui na descrição, sabendo que ao comprar do link da Banggood, você está ajudando o canal. Então você gera comissão para o canal, tá? Falando de maneira bem aberta para vocês, eu nunca enganei ninguém com relação a isso. E caso você precise de uma ajuda mais aprofundada, pode entrar em contato conosco. Eu vou conferir o seu número de compra. Se realmente você comprou o rádio aqui, gerando comissão e ajudando o canal, eu vou te dar todo o suporte que você precisa para instalar no seu avião. Combinado? Por exemplo, na Banggood, se você for entrar lá e ver, quero gastar R$500 num rádio, vai ter uma ou duas opções. Então, provavelmente, é isso que vai definir. Da mesma maneira que caso você entre em outro site, em outra loja, talvez tenha 2, 3 opções para o preço que você quer gastar. Então, o primeiro é isso. Rádio vai custar a partir de uns R$200. Você vai conseguir ali um rádio legalzinho, com algumas configurações, gastando uns 400, 500, 600 reais. Já dá para começar com um equipamento legal. Não deu? Compra um mais simples também, que não tem problema nenhum. O rádio vai ficar muito tempo com você. É por isso que eu recomendo que você compre um rádio bom. Este aqui, por exemplo, eu não tenho tempo certo, mas provavelmente eu comprei ele por volta de 2014, 2013, 2015, alguma coisa assim. Faz mais de 5 anos que eu estou com esse rádio. Fora esse, eu tive um outro que fiquei pelo igual período, mais ou menos uns 5 anos, que era um Futaba 7C. E antes dele eu tinha um rádio do treinador, que era um rádio 72 inclusive, um rádio Concast 72, era FM já bem antigo, inclusive para a época que eu tive, era um rádio bem velhinho já. Voei por um tempo, troquei pelo 7C, hoje tenho esse aqui, estou pensando em trocá-lo, é só uma ideia por enquanto, nada certo, mas como eu disse para vocês, é vontade, não é porque eu preciso, é simplesmente porque eu quero. Todos os meus aviões são facilmente configurados por ele. Mas, como a gente sempre quer um equipamento melhor, uma coisinha extra aqui, uma coisinha extra ali, a gente vai trocando o rádio. Mas o que eu quero explicar para vocês é que provavelmente o rádio vai ficar muito tempo com você. É por isso que vale a pena você comprar um equipamento legal e principalmente cuide bem do seu rádio. De nada adianta você ter um rádio top e deixar ele cair no chão e bater, deixar na fumaça, deixar na chuva. O seu cuidado é primordial para a qualidade do seu equipamento. E bem, esse vídeo já ficou longo demais, eu sei, peço desculpas, falei bastante, mas não tem como eu falar sobre rádio dando uma pinceladinha só. Ou eu explico tudo para vocês, inclusive falando algumas verdades indigestas que eu sei que vai ter gente reclamando do que eu falei aqui nos comentários.
É normal, é direito seu também. Ninguém aqui precisa concordar comigo. O que eu falo é a minha opinião sobre o hobby, é a minha interpretação do hobby, como eu enxergo os rádios, o que eu acho o equipamento melhor, o que eu acho o equipamento pior, por que eu tenho um rádio desse. E é tudo isso que eu quero passar para vocês, para que vocês pensem, para que vocês entendam e não simplesmente fiquem consumindo conteúdo e comprando o primeiro equipamento que te oferecerem. Porque tenha certeza, muita gente vai tentar te enganar, principalmente se você está começando. Por isso, olhos abertos. Beleza? Vamos ficando por aqui com esse vídeo, porque aeromodelismo é assim!